É isso aí, hoje é o dia do repórter, viu? Esse profissional que leva até você as informações com responsabilidade e verdade. Nesse 16 de fevereiro, festejamos o jornalismo tão bem representado pela figura do repórter. A gente preparou uma reportagem para você, olha só. Coletar as informações, investigar, escrever e apresentá-las a você. Perguntar aquilo que você quer saber, ouvir histórias e contar histórias. Dia 16 de fevereiro é o dia do repórter. Na chuva, no sol, todos os dias, esse profissional trabalha para levar até a sua casa as notícias ocorridas no mundo inteiro, seja através da tela da TV, dos jornais impressos, rádio, internet ou revistas. A função social do jornalista é fiscalizar os poderes públicos e privados e assegurar a transparência das relações políticas, econômicas e sociais. É dar voz para aqueles que muitas vezes são esquecidos, oprimidos, abandonados. O veículo de informação através do repórter, que é amparado por diversos outros profissionais, sente o gostinho de missão cumprida quando foi usado como um instrumento para modificar uma realidade, modificar uma vida. E é esta a razão pela qual muitos repórteres renunciam momentos familiares, datas especiais e até arriscam a vida. É informando de maneira correta que você aí de casa tem total liberdade para tirar as suas próprias conclusões. A informação é a única maneira de formar novos pensadores e novas opiniões. Olha, a gente tem que puxar saco, né, Marina? Porque é a nossa profissão, a profissão que a gente escolheu, que a gente ama e é muito importante, né? A gente aproveitou a deixa hoje, inclusive, para trazer uma das repórteres aqui da TV Pai Eterno, a Danusa Azevedo, está aqui com a gente. Bom dia, viu, Danusa? Oi, Wilker, bom dia para você, bom dia, Marina, bom dia, pessoal que está em casa. É uma honra estar participando aqui ao vivo dessa vez, né? Exatamente. Eu queria que você começasse falando para a gente, matando a curiosidade do pessoal de casa, que muita gente, né, não entende bem ali o processo de fazer uma reportagem de TV. Como que funciona então? Quando a gente chega, você chega aqui para começar seu dia de trabalho, como que faz do início até o fim a reportagem pronta que o pessoal vê no ar? É difícil a gente perguntar sobre o que a gente faz, né, Wilker? Mas é assim, recebo muito essas perguntas, porque assim, as pessoas acham que você vai à rua procurando uma reportagem, que você sai sem um roteiro, e não é isso. Aqui, para o repórter ir para a rua, o repórter também não vai para a rua sozinho. A gente é amparado por uma equipe aqui na TV Pai Eterno, pelo cinegrafista, também pelo assistente, que o repórter sozinho não faz nada. Então, assim, a gente chega na TV, pega a nossa pauta, que já foi feita por um produtor. Esse produtor, ele já ligou, ele já checou a informação, ele marcou com o personagem, ele marcou um horário, ele pensou o que a gente vai fazer, o que a gente vai perguntar, ele faz a estrutura de tudo aquilo que ele quer de resultado. Então, a partir daí, a partir da pauta, a gente vai para a rua, ou durante esses tempos aí de pandemia, a gente vai para o Skype, para o ao vivo e faz a reportagem. Tá certo, Danusa, é uma vida corrida, né? Eu agora estou aqui, né, em casa, um tempo já no estúdio, mas assim, passei por reportagens aí dos mais diferentes segmentos, também sei dessa vida louca que é de repórter, né? Você mencionou aí, explicou direitinho quando está tudo dentro do planejado, né? Mas conta um pouquinho para as pessoas quando foge aí do planejado, de repente você está indo para uma reportagem que está toda organizada e de repente se depara com algum fato ali que você tem que, né, como a gente tem obrigação, né, como repórter, como jornalista, de registrar ali, de contar, né, para a sociedade o que está acontecendo. Esses imprevistos do repórter, eles são os maiores desafios? Na verdade, isso é chamado de factual, né, Marina? Como você sabe, pessoal de casa, o factual é aquela notícia que você não estava esperando. Ela simplesmente acontece. No jornalismo diário, talvez um acidente, algum crime, alguma coisa que aconteceu, você corre para lá e faz. Eu não acredito que seja desafio, eu adoro factual.
Porque eu acho que o factual, a notícia, ela tá pronta. Você chega lá, ele acabou de acontecer, você mostra ali a realidade como ela tá, então eu não acho que seja um desafio. Acaba sendo um desafio porque tem toda uma questão que envolve um deslocamento, envolve um trânsito, envolve um clima, porque às vezes está muito calor. E tem que pensar rápido também. Pensar rápido envolve uma chuva, às vezes quando tem que fazer o ao vivo desse factual, não dá tempo de você se preparar, de você escrever um texto, você tem que fazer tudo aquilo ali na raça de última hora, então realmente também é muito bacana. Agora você tocou num ponto que gera muita dúvida, né, no pessoal que não é do meio. O pessoal acha que a gente, que é jornalista, o repórter, o apresentador, tem uma memória muito boa, né? A gente ouviu agora uma reportagem ali na sua voz. Naquele momento ali, você estava falando da sua cabeça ou você estava lendo um texto? E também em relação a isso, muitas pessoas acham que o repórter, o apresentador também só lê. Né? Chega na frente da câmera e só lê. Não, gente, tudo que vocês ouvem, a gente falando, eu na reportagem, Marina, Wilker, a maioria das vezes escreveu, o repórter todas as vezes escreve e o apresentador também redige a lauda, né, o texto que você ouve. Na reportagem, o momento em que você vê o repórter é chamado de passagem. Esse sim, Wilker, geralmente a gente faz de cabeça porque na rua não existe o TP, que é essa máquina que a gente lê quando está apresentando. Mas a outra parte que é coberta por imagens, como essa que a gente viu agora do Dia do Repórter, não, eu estou lendo um texto que nós chamamos de off. Então ali sim você está lendo. Você tem a cabeça boa, a memória boa, Marina? Eu tenho, viu? Pelo menos tinha. O pessoal fala que depois que você fica grávida, que você tem filho, fica prejudicada aí, viu? Vamos ver. Mas normalmente o pessoal ficava até impressionado quando eu ia gravar umas passagens, como a Danusa disse, que é aquela parte que o repórter aparece ali, né? Eu tinha bastante facilidade ali de decorar o texto. Agora, Danusa, em relação ao tempo, né, que a gente vê no ar uma reportagem, tem muita gente que tem curiosidade e que não tem noção, né, de tudo que envolve para a gente colocar no ar uma matéria de 2 minutos, de 4 minutos, que normalmente a gente usa de padrão aqui na TV Pai Eterno, né, normalmente. Quanto tempo você demora para fazer, né, todo esse trabalho para que o resultado final ali tenha aqueles 2 minutos, os 4 minutos? E outra coisa, dentro desse aspecto também, é muito difícil resumir tudo em tão pouco tempo aí, de tanto conteúdo que às vezes a gente extrai numa reportagem? Falando da parte do repórter, em média, em meio período de trabalho, né, a gente trabalha o período da manhã, período da tarde, período da noite, a gente faz de 2 a 3 reportagens, né? Só que essa reportagem ela já nasceu antes e ela vai pro pós ainda, porque o repórter, digamos, ele é o meio do processo. Nasceu na produção, o repórter vai, executa, escreve, depois vai para a parte de edição, onde são colocadas imagens, onde são feitos cortes de falas das pessoas, né, das sonoras. As pessoas falam entrevista, às vezes a gente chega para fazer uma entrevista, a pessoa fala meia hora. E a gente vai usar 2 minutinhos. É difícil a gente explicar isso para as pessoas, falar assim, olha, a gente vai pôr 2 minutos. Então, assim, tem certos assuntos, sim, que são bem difíceis da gente dar aquela compactada para apresentar, porque são tantas histórias, tantos dilemas que a gente ouve todos os dias, que claro que dá vontade de mostrar tudo para o pessoal de casa, mas TV é assim, TV não dá tempo de mostrar tudo. Então, a gente tenta resumir da melhor forma possível. Danusa, a gente já falou muito sobre a parte técnica aqui, né, da reportagem, contou um pouco das suas experiências. E o repórter, ele, antes de tudo isso, inclusive antes de entrar na faculdade, ele é alguém que tem interesse em contar histórias, né? Queria saber se tem alguma história que te marcou muito, que você sempre se lembra. São muitas as histórias, Wilker. Já tem 12 anos que eu sou repórter, que eu trabalho repórter. Eu nasci na reportagem de jornal impresso, onde eu fiquei 5 anos, depois migrei para a TV, onde estou até hoje. Então, assim, tem histórias alegres, histórias tristes, histórias comoventes, histórias que eu não queria ter contado porque não queria que tivessem acontecido. São muitas histórias. Eu destaquei uma que eu trouxe aqui para vocês. Já posso falar? Pode. Porque no ano passado eu fiz uma reportagem aqui pela TV Pai Eterno de uma garotinha que tem 6 anos e que se chama Glória. É essa que a gente está vendo aí nas imagens. A história da Glória, ela particularmente mexeu muito comigo, porque ela tem anemia falciforme. É uma doença muito, muito grave. E a Glória, ela já estava assim, esgotando os tratamentos, ela precisava de um transplante de medula.
Quando eu fui visitar a Glória, a mãe dela estava precisando de apoio porque o tratamento não é feito em Goiânia. Nós estamos em Goiânia, a Glória é de Goiânia, mas o tratamento é todo feito em São Paulo. E a mãe dela estava precisando de apoio, a gente foi fazer a reportagem, o pai dela ia se tornar um doador e era uma doação muito perigosa, porque ele não era 100% compatível. Mas ele tinha que ser feito esse transplante porque era a única chance da Glória passar por essa situação. E essa foto que a gente está vendo, ela com esse balãozinho rosa aí, com esse vestido, ela no hospital em São Paulo, mas ela já passou por esse transplante e a gente tem a alegria de falar aqui para vocês que ela vem se recuperando. E lógico que esse trabalho do pós-transplante é um trabalho muito cuidadoso, porque requer vários cuidados, mas é uma história que a gente mostrou aqui e que a gente está trazendo agora o desdobramento de uma garotinha que estava realmente muito doente, que recebeu aí a chance de continuar, claro, com as graças de Deus, com as bênçãos de Deus e também com o apoio, né, de toda uma rede de apoio. Eu tenho orgulho de ter feito parte dessa rede de apoio aí. Maravilha, essa história emocionou a gente mesmo, viu, Danus? Uma reportagem linda, uma história bela, né? E que, assim, eu acho que tem um papel muito importante também do repórter, né? É contar, sensibilizar as pessoas, porque por mais que, de repente, eu não possa ajudar de alguma forma que eu pense, né? Ou financeiramente, ou na própria doação, mas a gente pode ajudar com orações a partir do momento que a gente tem conhecimento daquela história, né? E você que trouxe essa história pra gente. Então, muito obrigada, foi uma reportagem muito linda mesmo, viu? E já tô curiosa para ver a reportagem do desdobramento aí que você vai fazer pra gente, contando aí como é que ele está hoje. Se Deus quiser, logo a gente vai ter essa reportagem. Com certeza. E olha, eu queria que você... Vai ter, né? Olha, eu queria que você contasse também pra gente sobre a diferença em trabalhar em uma TV segmentada. Por exemplo, a nossa TV Pai Eterno, né? Uma TV católica. Eu sei que você tem uma vasta experiência, já falou aí, né? São 12 anos já de reportagem. Trabalha em outro veículo também ao mesmo tempo da TV Pai Eterno, que é um veículo que trabalha com factual também um pouquinho diferente da nossa TV. Quais são as principais diferenças aí? Tem como ter uma preferência? É uma diferença muito grande trabalhar em uma TV segmentada como a nossa? Marina, essa pergunta é uma pergunta que me fazem diariamente, mas eu não acredito que tenha, Wilker, muita diferença. O trabalho ele é feito da mesma forma em todas as TVs. A gente quer levar para você de casa a melhor informação, a gente quer levar uma informação que tenha credibilidade, a gente quer levar emoção, a gente quer levar verdade. Então isso, independente de ser uma TV segmentada ou não, é o trabalho do jornalista. E jornalista ele trabalha igual em todas as emissoras. O que muda é a notícia. Por exemplo, na outra TV eu faço acidentes, faço homicídios. Aqui na TV Pai Eterno não, a gente conta histórias da vida real. A gente conta histórias comoventes, a gente traz debates importantes como esse que vocês estavam conversando a respeito da desigualdade social. Então assim, a gente levanta questionamentos da mesma forma que as outras TVs. Somente a maneira final de apresentar para os telespectadores que é um pouquinho diferente. Então assim, eu não tenho preferência porque não é um trabalho muito diferente de uma emissora para outra. A gente tem prazos, a gente tem correria, que às vezes as pessoas acham que não tem, a gente tem correria da mesma forma e o produto que a gente entrega ao final que é um pouquinho diferente. Eu gosto de ouvir as histórias, viu? Eu quero saber se você tem uma história engraçada, uma história perigosa, né? Porque você já deve ter feito coberturas policiais, de vários tipos, né? Eu quero saber se você tem alguma história ou engraçada ou perigosa ou as duas. Eu tenho engraçada, tenho perigosa. Eu tenho até o Elmo que trabalha aqui com a gente, que é cinegrafista aqui do estúdio. Já trabalhei com o Elmo numa outra emissora também. Uma vez eu estava fazendo uma reportagem num determinado bairro da região metropolitana. Era uma reportagem, eu não lembro a reportagem do que era, aí passou 2 homens numa moto e gritaram, né? Eles gritaram pra mim, pro cinegrafista, teve um homicídio lá na rua de cima, vamos lá cobrir. Eu olhei pro meu cinegrafista e falei, não, vamos lá, né, ver o que aconteceu. Esse é o factual, a gente tava fazendo uma coisa e no meio da reportagem apareceu outra coisa. Eu falei, não, vamos lá ver o factual. Wilker, quando a gente chegou, era um bar, próximo a um bar. E eram os 2 homens que tinham? Não, então, não sei, essa é a minha dúvida. Quando a gente chegou próximo ao bar, tinha um homem baleado, em estado muito grave, mas ele não tinha morrido. A hora que eu olhei, eu falei pro meu cinegrafista, não, vamos embora, porque ele não morreu. Vai que as pessoas que fizeram isso ficam sabendo que ele não morreu e voltam para
para terminar e a gente tá aqui no bar. Porque, tipo, como a gente tava na rua de baixo, a gente chegou antes da polícia, antes de tudo. Eu olhei pro meu cinegrafista e falei, não, vamos embora, esse é um risco que a gente não pode correr. Porque realmente a gente ficou com muito medo das pessoas que fizeram aquilo perceberem que não tinham completado o que elas queriam e voltar lá. Eu falei, não, vamos embora, vamos esperar longe, a hora que a polícia chegar a gente volta. Então esse foi um dia que eu percebi que a gente estava talvez correndo ali um perigo, né? É perigoso. E a gente tem que ter essa questão da sobrevivência também, né? Saber decidir rápido ali qual que é a melhor saída, né, Marina? Porque a gente tem também que pensar que nós somos humanos, né? Estamos ali como profissionais, então a gente tem que primeiro preservar ali a nossa segurança e a segurança da nossa equipe, porque o repórter acaba sendo um pouco responsável por todos ali, né? E a resposta, e a história engraçada que você pode contar aí pra gente? Gente, engraçadas são várias. Eu falo pra você de casa, quando você vê um repórter na rua gravando a passagem, que é a parte que ele tá lá com o microfone, não passa gritando, gente, atrás, buzinando não, fazendo bagunça na câmera. É tão difícil pra gente decorar o texto, pro vento ajudar os cabelos, pra ter o enquadramento do cinegrafista. Aí o pessoal ainda passa tirando o sarro do repórter, mexendo com o repórter. Isso acontece. Mais uma outra emissora que eu trabalhava, Marina, eu fazia um quadro de culinária. Aí as pessoas falam, nossa, que delícia, você fica fazendo matéria só de comida, né? Realmente, ficava fazendo só de comida, mas nem todas eram gostosas. Então, assim, né? Você come e fala, nossa, que delícia. Às vezes a pessoa olhando a pessoa que preparou, olhando pra você com aquela cara de expectativa, né? Aí você fala assim, é muito bom. Então, assim, isso já aconteceu comigo algumas vezes. Marina também já fez programa de culinária, né, Marina? Já que mesmo na TV Pai Eterno, né, a gente tinha, né, a parte de culinária no programa Aqui em Casa, ao vivo mesmo no estúdio, e passei por uma situação parecida. Não vou falar o episódio, nem qual a comida, mas eu estava grávida da Maria, então foi difícil para mim, porque eu estava enjoada ali naquele dia. De repente a comida estava até boa, mas para mim não caiu bem, né? E foi difícil ali manter a pose, viu? Por exemplo, eu nunca na minha vida comeria rã, mas Sim. comi numa reportagem. Então, assim, é esse tipo de coisa que acontece. Ossos do ofício, né? A é. gente precisa ali, às vezes, enfrentar algumas situações que diariamente você não colocaria, né? Mas acho que toda profissão tem isso, né? Tem os desafios, toda tem as profissão. histórias engraçadas, mas é uma profissão que você tem que escolher, né? Acredito que você tem escolhido ser, porque senão não consegue. Então a gente trouxe você aqui hoje. É uma forma, claro, de homenagear todos os nossos colegas, especialmente os colegas aqui da TV Pai Eterno. A vontade era de conhecer as histórias de todos eles, né? Danusa, obrigado, viu? Wilker, obrigada Marina, obrigado para você que está em casa. Quero fazer um agradecimento especial a vocês que estão aqui assistindo o nosso trabalho. Tudo que a gente faz com muito carinho e com muito amor para dar voz, principalmente para aqueles que não podem estar aqui. A gente vai e conta a história. Eu falo como o Wilker trouxe bem, a nossa profissão não é ser repórter, é ser contador de histórias. Obrigada, Wilker. Muito bom te receber aqui, viu?